Fala pessoal, você sabia que durante uma mudança de estado a temperatura permanece constante? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que depois da vinheta você saberá. Fala pessoal, a gente vai continuar o nosso resumo de calorimetria. No vídeo passado, quem não assistiu, basta clicar nesse card bem aqui. A gente falou sobre capacidade térmica, falamos sobre calor específico e a equação fundamental da calorimetria. Mas essa equação, ela é a equação de um calor sensível, calor esse que provoca apenas variação de temperatura, tá certo? Então, no resumo de hoje, a gente vai falar sobre calor latente, aquele calor que provoca uma mudança de estado na temperatura constante, beleza? Vamos dar um passeio aqui pelos 3 estados da matéria. O estado sólido, ele é caracterizado por que propriedades? Veja bem, imagina que você tenha aqui um pedaço de gelo e as moléculas que constituem esse pedaço de gelo, elas estão dispostas formando verdadeiras estruturas cristalinas. Você pode chamar de estrutura cristalina ou retículo cristalino. Mas essas moléculas, elas não possuem movimento de translação. Elas apenas vibram em torno de uma posição de equilíbrio. É por isso que o estado sólido ele vai ser caracterizado por ter volume definido e forma definida. Já no estado líquido, as moléculas já têm uma certa liberdade de movimento. Essas moléculas já conseguem deslizar umas em relação às outras. E isso dá a principal característica de um líquido, que é exatamente fluir. E devido a essa propriedade, um líquido tem volume definido, mas não tem forma própria. Você sabe que um líquido, ele sempre assume a forma do recipiente que o contém. Agora, o que caracteriza o estado gasoso? No estado gasoso, praticamente não existe interação entre as moléculas. É por isso que a tendência de um gás é sempre se expandir. É por isso que gás, ele não tem nem forma nem volume definidos, tá certo? Uma outra coisa que vai interessar pra gente é o nome das mudanças de estado. Então nós temos aqui, ó, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. A passagem do estado sólido para o estado líquido é chamado de fusão. A passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamado de vaporização. E a passagem do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, isso é chamado de sublimação, tá certo? Agora, a gente tem os processos inversos. Por exemplo, a passagem do estado líquido para o estado sólido é chamado de solidificação. A passagem do estado gasoso para o estado líquido é chamado de condensação ou liquefação. E a passagem do estado gasoso para o estado sólido, sem passar pelo estado líquido, também é chamado de sublimação. Tá certo? Veja, essas mudanças de estado aqui de cima, olha, elas acontecem quando a substância ela absorve calor. Então esses processos, eles são chamados de processos endotérmicos. Então quer dizer que fusão, vaporização e sublimação acontece quando a substância absorve calor, por isso que são processos endotérmicos. Agora, os processos inversos, a sublimação inversa, a condensação ou liquefação e a solidificação,
esses processos acontecem quando a substância perde calor. É por isso que eles são chamados de processos exotérmicos, tá certo? Você pergunta assim, Nonato, eu tenho que saber o nome dessas mudanças de estado? infelizmente tem, né? Quando você for pegar questões envolvendo essa parte da calorimetria, questões envolvendo gráficos, você é obrigado a saber o nome dessas transformações aí, tudo bem? Agora veja, gente, o que eu vou falar agora, isso é um processo que a gente percebe em laboratório, ele é um processo empírico. A gente sabe que se você tiver gelo a 0 graus Celsius, né? Claro, eu estou supondo que a pressão aqui é a pressão de 1 atm. Você sabe que o gelo derrete a 0 graus Celsius quando a pressão é de 1 atm. Empiricamente, experimentalmente, a gente sabe que se você tiver exatamente 1 grama de gelo a 0 graus Celsius, nem mais nem menos, 1 grama de gelo a 0 graus Celsius, são necessárias 80 calorias para que esse 1 grama de gelo a 0 graus Celsius, ele se transforme em 1 grama de água a 0 graus Celsius. Veja, houve uma mudança de estado, mas a temperatura ela permaneceu constante, tá certo? A gente sabe que durante essa mudança de fase, a temperatura permanece constante. Veja, para cada 1 grama de gelo a 0 graus Celsius, ele precisa de 80 calorias para ser transformado em água a 0 graus Celsius. É por isso que se diz, pessoal, que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Nonato, eu tenho que decorar esses valores? Não, o cara vai te dar isso no dia da prova. Mas eu coloquei aqui só para você entender. O que significa dizer que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama? Quer dizer que 1 grama de gelo, ele necessita de 80 calorias, claro, gelo a 0 graus Celsius, para ser transformado em água, em 1 grama de água a 0 graus Celsius. É claro que se você tivesse 2 gramas de gelo, você iria precisar de quanto? 160 calorias, tá certo? Porque, olha, primeiro caso, 80 calorias por grama. Se aqui fosse 2 gramas, daria quanto aqui? 160. 160 dividido por 2 daria 80, provando que o calor latente de fusão é 80 calorias por grama, tá certo? Então aqui você tem, ó, calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Qual é o processo inverso à fusão? A solidificação. Como a fusão e a solidificação, eles são processos inversos, o valor do calor latente é exatamente o mesmo. Mas, Nonato, por que aqui é positivo e aqui é negativo? O que acabamos de ver. A fusão, na fusão, a substância precisa receber calor. Calor recebido é calor positivo. Já na solidificação, a água, quando vai solidificar, ela precisa perder calor. E calor perdido é calor negativo, tá certo? Você tem que ter ciência desse sinal na hora que você resolver a questão, tá certo? Por exemplo, a vaporização. O calor latente de vaporização da água é 540 calorias por grama. Isso quer dizer que se você tiver 1 grama de água a 100 graus Celsius, ela precisa receber 540 calorias para se transformar em 1 grama de vapor, também a 100 graus Celsius. Qual é o processo inverso da vaporização? A condensação ou liquefação. Então quer dizer que o calor latente de liquefação ou condensação, quanto é? Menos 540 calorias por grama. Por quê? Porque os dois processos, eles são inversos. Vaporização e condensação ou liquefação são fenômenos inversos, tá certo? É claro que na vaporização recebe calor, o resultado é positivo. Na condensação perde calor, então o resultado ele tem que ser negativo. Tudo bem, pessoal? Então daqui a gente define calor latente. O calor latente
vai ser a razão entre o calor e a massa. Como eu te disse aqui, ó, calor, massa. Calor, 80 calorias, pela massa, que é 1 grama. Então, para eu achar o calor latente, basta eu pegar a quantidade de calor que provoca a mudança de estado e dividir pela massa. Da onde você tira que Q é igual a M vezes L. A quantidade de calor que provoca a mudança de estado, ela vai ser o produto da massa pelo calor latente daquele estado específico. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Olha agora. Faça o diagrama da transformação de gelo a menos 10 graus Celsius para vapor d'água a 120 graus Celsius. Pessoal, uma coisa que as pessoas erram muito é o cara quer fazer a transformação direto de menos 10 para 120. Isso não pode acontecer. Por exemplo, nós temos aqui gelo a menos 10. É claro que o gelo para se fundir, o gelo para derreter, ele tem que estar pronto para isso. E o gelo está pronto quando a temperatura dele vale quanto? 0 graus Celsius. Claro, eu estou supondo aqui, ó, que a pressão é a pressão de 1 atm, tá certo? Então, se você tem, ó, gelo a menos 10, a primeira coisa que eu tenho que fazer é levar o gelo de menos 10 para 0, porque é exatamente em 0 graus Celsius que o gelo está pronto para se fundir, ele está pronto para mudar de estado físico, tá certo? É claro que o calor envolvido aqui, ó, é calor sensível, porque ele provocou variação de temperatura, tá certo? Agora eu posso levar o gelo para a temperatura, posso transformar o gelo em água. Então aqui, ó, transformei gelo em água, mas veja, houve uma mudança de estado, mas não te esquece que durante essa mudança de estado, a temperatura permanece constante, agora eu tenho água. Agora eu posso levar a água para vapor, mas primeiro a água tem que estar pronta para isso. E a água está pronta a que temperatura? A 100 graus Celsius. Então primeiro eu tenho que levar a água para 100 graus Celsius, porque ela tem que estar pronta para sofrer a vaporização. E quando a pressão é de 1 atm, ela está pronta a que temperatura? A 100 graus Celsius. Tá certo? E aqui eu posso agora transformar, ó, água em vapor d'água. Houve aqui uma mudança de estado, ó. A temperatura permaneceu constante, tá certo? Agora eu posso levar o vapor para a temperatura que eu quero, que é a temperatura de quanto? De 120 graus Celsius. Tudo bem? Calor envolvido aqui, ó. Calor sensível, houve variação de temperatura. Calor envolvido aqui, ó. Calor latente, porque houve mudança de estado. Calor envolvido aqui, ó. Calor sensível, porque houve variação de temperatura. Calor envolvido aqui, ó. Calor latente, porque houve mudança de estado. Calor envolvido aqui, ó. Calor sensível, porque houve variação de temperatura. Tá certo? Bora jogar num gráfico isso. Bora ver o que vai dar? Então tá aqui, ó. A gente tinha o gelo a quanto? A menos 10, lembra? Aí eu levei o gelo de menos 10 para 0. Ó, levei de menos 10 para 0. Porque o gelo tem que estar pronto para ser fundido. Eu ainda vou me complicar com essa palavra. Então aqui no gráfico o que aconteceu? A temperatura foi de menos 10 para 0, ó. A temperatura de menos 10 para 0. Aí bem aqui houve uma mudança de estado. A temperatura permaneceu constante. Tá aqui no gráfico, olha. No gráfico, ó, aqui houve a mudança de estado. Nota que a temperatura é o tempo todo 0 graus Celsius. Então esse patamarzinho aqui, ele representa aí o quê? A mudança de estado de agregação. Aí eu passei de 0 graus Celsius para 100 graus Celsius. Então a temperatura passou de 0 para 100, ó. Né? Então isso aqui representa essa variação de temperatura. Aí bem aqui houve uma mudança de estado. Temperatura ficou constante. Mudança de estado, ó, a temperatura o tempo todo 100 graus Celsius. Então perceba que as mudanças de estado, ó,
elas são caracterizadas por esses patamares aqui. E finalmente eu passei de 100 para 120, a temperatura aumentou de 100 para 120. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre dilatação térmica e, claro, para quem quiser exercitar isso aqui você tem o endereço do meu blog. Lá no meu blog, você já tem uma lista de exercícios envolvendo mudança de estado. Tudo bem? Um beijo no coração de vocês.